Durante este mês de setembro, um assunto está sendo bastante abordado, mas nem todo mundo gosta de falar. Mas é preciso falar do suicídio. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a Leidinalva Soares, ela que é fundadora do grupo Vida que Segue. Boa noite, seja bem-vinda, Leidinalva. Obrigada pelo convite. Estamos aqui para colaborar, com essa temática e estamos à disposição. Como eu disse agora, nem todo mundo gosta de falar nesse assunto. Algumas pessoas acham que falar é proliferar informações que possam levar as pessoas até praticar o suicídio. Eu já penso diferente. Eu acho que quanto mais informação, quanto mais se entender as causas, é possível chegar a ações que possam, inclusive, evitar essa prática. Você concorda comigo? Bom, aquilo que não acontece com você, geralmente você tem um conhecimento muito superficial. E se falando de suicídio, a maioria das pessoas, como eu também, achava que era uma coisa que podia acontecer na casa do vizinho, na casa de alguém, menos na minha. E aí, quando eu me vi diante dessa tragédia, é que eu fui realmente debruçar sobre as informações disponíveis sobre o suicídio e eu pude ver que se eu tivesse buscado, lido mais, me aprofundado nesse conhecimento, talvez eu tivesse ajudado a minha filha, a evitar, para que ela não tirasse a própria vida, porque as informações estão lá. Agora, é claro que o Setembro Amarelo, existem pessoas que às vezes criticam pelo fato de que só nessa data se tem um trabalho mais intenso, mas é importante a informação. Quanto mais se fala, quanto mais a informação chegar aos lares, às pessoas, mais as pessoas podem contribuir para evitar. Claro que a gente sabe hoje que o suicídio é uma questão de saúde pública, mas a sociedade civil pode colaborar caminhando nessa linha da busca da informação. A informação é muito importante porque previne mesmo, e aí nossa militância, a militância do grupo Vida que Segue, está muito nessa área da informação, de levar essa informação aos pais, os cuidados que eles devem ter em relação aos seus filhos, os olhares, porque a gente sabe que o suicídio entre os jovens está crescendo a cada dia, tanto que o Ministério da Saúde, esse ano de 2019, o foco da campanha do Setembro Amarelo é voltado aos jovens. É a segunda maior causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos, não é? Exatamente, tanto que os pais, o nosso grupo é formado por pais enlutados por suicídio, e a gente percebe que a faixa etária dos nossos filhos variam entre 16 a 30 anos. Foi essa perda que fez com que você criasse o grupo? Sim. Quando eu perdi minha filha, o mundo desaba, você fica totalmente perdida. Então, é uma dor muito grande, E eu precisava tomar uma decisão, eu precisava seguir, eu precisava conhecer o que de fato é esse fenômeno para poder compreender. E tinha uma coisa muito interessante quando aconteceu comigo, que o fato das pessoas que se aproximavam de mim para falar do suicídio numa perspectiva do senso comum, só aumentava a minha dor. Mas quando eu buscava informações de profissionais, de estudiosos dessa área, de leituras dessa área, isso aliviava meu sofrimento porque trazia uma informação que minimizava a minha culpa, E a culpa para quem perde filhos ou amigos por suicídio, ela é altamente devastadora, é muito grande, é alto. E você falou um ponto interessante, Leidinalva, porque quem está de fora da situação e fica sabendo de uma notícia, às vezes pensa assim, fulano, cicrano tinha tudo, tinha pai, tinha mãe, tinha do bom e do melhor dentro de casa, estudava, tinha dinheiro. O que pode ter acontecido para ele ter feito o que fez? É verdade, a minha filha, ela era um bom exemplo disso, tanto que eu resolvi a luta porque ela não se enquadrava nesse perfil de pessoas que tinha
recorrência de depressão, que tinha praticado algumas tentativas, ela não tinha isso. Então, eu achei que a história dela, né, ela poderia trazer à tona toda essa discussão em torno do suicídio. Porque o suicídio, há 3 anos atrás, quando aconteceu, se hoje é tabu, ela é muito pior há 3 anos atrás. E ela ela era uma jovem ativa, estudiosa, produtiva, cheia de amigos, participava de jovens, né, era bem atuante dentro do grupo de jovens, estava com projeto de mestrado e tinha era empreendedora também. Então, a gente percebia que alguma coisa, às vezes, a deixava triste, mas achava que aquilo era passageiro, né? A gente pensava, não, às vezes está ali, é passageiro, porque ela mostrava muita força diante dos desafios, era muito destemida diante da vida, era muito protagonista da sua própria vida, tinha uma opinião muito firme, muito acolhedora também com as pessoas, muito sensível. A cabeça do jovem, pelo fato dele estar ali naquele processo de mudança, principalmente de pensamento, é mais complexa do que... É mais complexo, não é? E existe uma coisa interessante, Nájila, que geralmente os pais, eles têm uma tendência a cuidar dos detalhes dos filhos pequenos, acompanhar todos os detalhes. À medida que eles vão crescendo, a gente vai soltando. O mais velho já sabe se virar sozinho. A gente vai soltando, né? E depois você vai ver, por exemplo, no meu caso da minha filha, que eu poderia ter visto mais coisas. É claro que eu fui deixando ela ter mais autonomia pelas respostas que ela dava na vida, né? Ela tinha muita responsabilidade. Mas é preciso investigar, é preciso ter cuidado enquanto pai, é preciso olhar os amigos, né? A gente acaba soltando um pouquinho, mas é preciso estar atento às reações, essa questão dos jovens, realmente essa dificuldade que eles estão num processo de identidade, numa passagem entrando para a vida adulta, isso traz muitos questionamentos sobre a vida, né? E aí nós estamos hoje diante de uma realidade, outros tempos, novos tempos, né? A relação familiar mudou muito, né? Agora, Leidinaldo, falando do grupo em si, quais são as ações que vocês fazem? Vocês se reúnem com frequência? Como é que funciona? Mensalmente, né? Mensalmente a gente se reúne na casa de alguém do grupo. A gente sempre tem esse foco da autoajuda, de sempre estar buscando ouvir as colegas, discutir como é que está sendo o processo de cada um. A gente sabe que é uma dor muito forte que você não supera, você aprende a lidar com isso. Depois a gente já começa, e aí na sequência a gente discute sempre ações de prevenção, de pós-venção, palestras, né? Rodas de conversa, né? A gente está sempre isso à durante disposição. O ano inteiro? Durante o ano inteiro. Quantos integrantes tem o grupo hoje? E além de mais, nós já conseguimos aprovar 2 leis de pós-venção, que foi a lei Jordana, que leva o nome da minha filha, que é a lei Jordana aqui de Teresina, que é uma lei de pós-venção, e em Campo Maior a gente conseguiu também, que é a lei Maria Cecília, uma jovem de 17 anos que também tirou a Agora, você falou agora há pouco da responsabilidade que a família tem em estar mais perto dos jovens, em tentar entender melhor, observar melhor, e pelo fato da sociedade, do lado da sociedade, você acha que falta alguma coisa para que esse jovem ele possa se sentir parte dela, não se sentir rejeitado, por exemplo? Eu acho que são muitos fatores, né? São muitos fatores envolvidos nesse fenômeno do suicídio. Questões sociais, culturais, econômicas, climáticas, são muitas questões. Mas eu sou educadora, eu sou há 30 anos na sala de aula e eu sei que realmente a escola, né, a sociedade como modo geral, as comunidades, a igreja, né, a sociedade tem que ter um olhar mais atento para os jovens, né, porque principalmente a escola, né, nós temos que ter uma outra proposta para esse jovem. Eles realmente têm que ter, dentro da escola, eles devem ter muitas ações protagonistas, né? Devem participar, porque é como se, até então, é claro que isso já está mudando um pouco, mas é como se a vida do aluno fosse só fora da escola, né? Ele não tivesse vida ali, e na realidade o ser humano ele é completo, né? Ele está lá, ele
é um ser humano que está em sala de aula, buscando conhecimento, construindo esse conhecimento, mas ele precisa ser atendido, ser desenvolvido outras habilidades emocionais que hoje... Eu falo da sociedade em si porque, às vezes, algumas pessoas questionam. Ah, a família não soube entender, mas, por exemplo, faltou, por exemplo, Deus na vida daquela pessoa, a religião poderia contribuir, o grupo A, o grupo B, ou seja, fora de casa se aponta também responsabilidades. Com certeza. O próprio Ministério da Saúde coloca como fatores de proteção a família, a igreja, né, os amigos. Ele considera como algo que vai contribuir para o fortalecimento dessa pessoa, o emocional dessa pessoa. Isso não quer dizer que faltando isso, algum desses fatores, tipo a família, né, ela pode, a relação em determinado momento pode não estar tão alinhada, mas isso não quer dizer que foi isso, né? Porque como não existe uma causa só, né? Não existe. Porque nessa formação, e aí eu acho interessante estar voltando para os jovens, porque é muito complexo, né? O ser humano é muito complexo. E na juventude, na fase em que eles estão muito inquietos, cheio de dúvidas, isso fica muito mais complicado, né? Muito mais complicado. Agora, é errado eu dizer que hoje a depressão é a maior responsável no fato dos jovens quererem tirar a própria vida hoje? Eu não sou estudiosa, né? Eu apenas leio bastante sobre isso, mas a depressão, sim, é muito preocupante, né? Em relação, eu trabalho com jovens de 10 a 14 anos e a gente vê muito esse estado emocional deles muito afetados, né? E a gente sabe que são vários fatores que culminam para isso, né? Mas é preocupante, né? A gente acho que o nosso estado ele vem se destacando nacionalmente em relação aos índices do suicídio e eu fico preocupado porque acho que a gente tem que buscar ver a causa disso, né? Acho que a informação ela está chegando, as redes sociais estão ajudando, os profissionais estão se capacitando muito nesse assunto, mas eu acho que tem que buscar a causa disso. E eu também, claro, não sou perita no assunto, mas eu acho que é o primeiro passo e talvez o mais importante, os pais e os filhos terem de fato uma amizade, a ponto de que tanto um quanto o outro se sintam à vontade para dialogar, para conversar sobre tudo mesmo, quebrando aí qualquer e todos os tabus. Eu acho que se não for o ponto mais importante, é um dos, e eu defendo essa causa. Bom, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais do grupo Vida que Segue, como é que faz, onde é que tem acesso, onde é que encontra? Bom, o Vida que Segue, nós estamos nessa luta há 2 anos, nessa militância. Já estivemos também no Senado Federal, na audiência pública, né? E nós estamos, vocês nos encontram no Instagram, @Vida que Segue Teresina, e estamos organizando agora para criar nossa sede, né? Para poder acolher mais pessoas na mesma situação nossa, que é justamente o foco do nosso trabalho, né? Que é o trabalho da pós-venção, que é o cuidado com o enlutado. Porque a gente sabe, segundo a Organização Mundial de Saúde, de cada suicídio, de 50 a 100 pessoas são diretamente impactadas com o suicídio, incluindo família, os amigos e todas as pessoas que tiveram contato com a pessoa. E aí é essa nossa militância, porque a gente sabe que o enlutado, ele realmente precisa de muita ajuda, né? Se os cuidados e a ajuda terapêutica e psiquiatra, e todo o apoio, de uma rede de apoio, se ele não chegar, e já existem casos de pessoas da família tirarem o pai, a mãe, várias pessoas, porque não conseguem lidar com essa dor, que é uma dor muito forte e é um luto muito difícil, que, segundo o Ministério da Saúde, também coloca que é o segundo luto mais difícil, né? Ok, Leidinalva, eu acho que não é mais o momento de lamentar, e sim de parabenizar pelo trabalho que você realiza hoje junto aos demais integrantes do grupo e pedir que vocês sigam, né? Porque muita gente pode, inclusive, ter você ou outro integrante como exemplo e, a partir daí, não cometer algum erro que poderia cometer por falta de informação. Então, parabéns. Obrigada. É muito delicada a situação. Às vezes, a gente
tenta levar essa mensagem não digo superação, mas uma convivência, levando a vida de uma forma com mais qualidade, né? Mas às vezes até esse depoimento, esse testemunho de superação, às vezes quem tem uma ideação, ela pode achar que, poxa, eu até pensava nos meus pais, mas quando eu estou vendo alguém que está seguindo, né? E é muito delicado, mas as pessoas não sabem o que a gente passou, né? O tratamento, que é um tratamento muito longo, persistente, que tem um custo muito alto. Por exemplo, todas as mães do nosso grupo, de fato, elas têm essa experiência de custear esse tratamento, né, psicológico e para a família toda. No meu caso, eu tenho mais 2 filhos e meu marido, e a gente faz acompanhamento sistematicamente terapêutico e quando, né, pontualmente hoje, depois de 3 anos, psiquiátrico, né? Sim. E também usando outras estratégias, né, para a gente, a questão da união do grupo, o fortalecimento, a comunhão, as relações dentro do grupo, também são pontos que vão nos fortalecendo. Particularmente falando, eu também adotei uma criança, uma bebezinha, né, tentando também ressignificar toda a nossa família, né, realmente você é um exemplo para muita gente. Parabéns mais uma vez, obrigado por sua vinda e boa noite. Boa noite, eu agradeço o convite, nós estamos aqui justamente para colaborar com a informação, com a nossa experiência, para que outras famílias, não tenham a mesma experiência que a gente, né? Que é uma dor muito forte, é uma dor que mexe muito com o nosso sentido de vida e é muito difícil de superação. Com certeza. Mais uma vez, obrigada.